Olá, meu nome é Marcelo Proença, sou médium trabalhador do Centro Espiritualista Universalista Caminho da Cura, situado em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o quarto capítulo do segundo livro do Código da Umbanda, psicografado por Rubens Sarraceni. Esse livro nos traz sobre o campo eletromagnético do médium, que é uma continuação do vídeo anterior, quando falamos um pouquinho sobre o campo mediúnico. O campo mediúnico e o campo eletromagnético é a mesma coisa, ok? Ele começa no chakra coronário, descendo para o resto do corpo, o elemental básico, e tem um alcance aí de no mínimo 30, no máximo 70, o que consta no livro, 70 centímetros, além deste corpo. É através deste campo que ocorrem as manifestações, as conexões, as relações com o mundo espiritual. Marcelo, mas eu já ouvi falar, tem um negócio de perispírito, de duplo etérico, de não sei mais o que, de aura. Sim, mas neste livro, neste capítulo, ele não traz sobre esses elementos. Então consideramos o campo mediúnico, essa nossa, um campo onde nós temos a possibilidade de nos conectar com o mundo invisível. No universo, tudo vibra. Tudo. Nada é estanque, parado. No plano material, obedecemos a um padrão vibratório específico. Uma caneta é uma caneta, uma fruta consegue ter o formato de uma fruta porque obedece a um padrão vibratório atômico, daqueles de átomos, das moléculas e assim por diante. E eles, por essas peculiaridades, essas características em comum, essas afinidades, eles se juntam, dando forma às coisas que nós conhecemos, como caneta, maçã, o óculos e assim por diante. Inclusive a nossa matéria, Porque senão, daqui a pouco, alguma parte da minha matéria ia juntar junto com a da canetinha a tampa da canetinha lá ia ficar meio esquisito, Então não tem afinidade. Então existe um magnetismo para fazer com que essas coisas, e uma relação para fazer com que essas coisas se unem e deem forma, às formas que a gente conhece. Então, no padrão, no material, na matéria, então temos um padrão vibratório atômico. No plano espiritual, nós temos um padrão vibratório diferente, que é o etérico. De éter, ou o livro traz como energia sutilizada no plano suprafísico. Ou seja, uma coisa bem mais leve, sutil, transparente e assim por diante do que essa nossa matéria totalmente densa, grosseira. É só isso. Então eles têm um arranjo diferente. Então, nós temos a nossa pedra aqui, no plano material, que respeita um padrão vibratório atômico, e no plano espiritual, nós também podemos ter lá uma pedra, mas que respeita um plano etérico, um outro tipo de energia que dá forma, àquela pedra, assim por diante. Neste campo magnético,
neste campo mediúnico, neste campo mediúnico, né, ou eletromagnético, é onde se acumulam as energias que vêm de fora, que podem ser boas ou ruins. Trazendo como exemplo, né, uma energia ruim, uma vibração, alguém que queira nos fazer mal, alguma coisa assim, ele se aloja neste campo. Né? E com o tempo, se nós não fizermos alguma coisa, o nosso padrão vai se estabilizar, digamos assim, entre aspas, se estabilizar com este intruso. E vamos acabar internalizando ele. Então é como se ele rompesse as barreiras e entrasse no nosso corpo físico, depois trazendo as doenças. Vou dar um exemplo. Né? Muitas vezes, lógico, quando a doença é física, você vai no médico e está constatado e deu. Mas, às vezes, tu está com um problema, você está com uma dor, você vai no médico, o médico não encontra. Já não aconteceu isso? Muitas vezes, né? O médico, você vai fazer exame e não vai encontrar. Por quê? Porque você tem um intruso que está desestabilizando, o seu corpo está dizendo, a sua defesa está dizendo que alguma coisa está tentando te fazer mal. Mas ainda não chegou no corpo físico. Então, por isso que você tem as sensações, você tem, né, toda a questão do mal-estar ou dor, alguma coisa, mas ainda não chegou no corpo físico. Então você vai no médico e não percebe. Aí você vai numa casa espírita, num centro, na igreja, né? E vai lá e faz uma oração, tal, e se benze, toma água, e faz não sei o quê, ou toma um passe e tal. E aí você melhora. Por quê? Porque foi retirado desse seu campo aquilo que estava perturbando e queria perturbar muito mais. Na Umbanda, esta limpeza é feita por meios de ervas, né? De água, né? De fumo, de baforada, né? Às vezes de álcool. É só essa a diferença, né? No centro espírita, né? Principalmente os mais kardecistas, é feito passe normal. Né? Se você vai na igreja, você vai se benzer, né? Você vai fazer a oração, você vai estar lá dentro, né? Já é uma limpeza, você estando no meio dos irmãos, o padre fazendo um monte de coisa, você está se limpando. Né? Então você faz essa limpeza e você para de sentir a dor. O intruso, quando isso não é feito, o intruso age no nosso mental, mas por intermédio do sentimental. Sempre é por intermédio do corpo emocional. Então, assim, você está com um problema, isso sempre é emocional. Você está pensativo, você está angustiado, você está chateado, você está... É sempre emocional. Você está triste por causa de uma doença, porque o amor te largou, porque não... sempre é no emocional. E isso vai refletir no teu mental, porque não tem como tu ter uma emoção e, digamos assim, não ficar com a cabeça cheia, né? Mas sempre é no emocional. Não adianta você tratar o mental sem tratar o seu emocional. Absolutamente não funciona. Então, as ervas, né,
o fumo, os colares que são usados na Umbanda, os colares, eles são uma forte proteção para o trabalho mediúnico, principalmente para o trabalho, principalmente para o corpo do médium, porque ele absorve, essa é a função dele. Tem muita gente que vê os colares e acha que aquilo ali é só um adorno, não, aquilo ali é para absorver as cargas negativas emanadas, né, do consulente ou de quem quer que seja, onde quer que esteja. Tá ok? Falar só um detalhe que esse livro traz é sobre a aura. Né? Ele diz que a aura que está neste campo mediúnico, né, também, ela reflete, ela não é o campo mediúnico, tá? Não é esse campo eletromagnético, ela reflete um padrão vibratório nosso. Então a aura é né, como se fosse assim um véu por cima de nós e que muda de cor conforme o nosso padrão vibratório e energético, ok? Refletida do corpo mental, tá? Quando falamos na questão dos guias na incorporação, que é feita também através desse campo mediúnico, né? O guia tem que adentrar este campo mediúnico para fazer a incorporação. O médium às vezes se sente meio zonzo, meio tonto, né? Com impressões diversas, por vários motivos. Mas um deles é que existe uma diferença de padrão vibratório. Por mais que eles trabalhem isto, né, os guias, a espiritualidade, para chegar e ter um mínimo de diferença, né, sempre tem um conflito. Então, é importante que o médium também faça este trabalho. E como é que ele faz? Se reeducando internamente. Ele vai diminuir a distância de vibração, digamos assim, né? Esse espaço, não só o guia vindo, mas nós também indo, né? O médium. Né? Quando o médium fizer isto, toda a incorporação vai ser muito mais tranquila, né? Vai ter muito mais afinidade, vai ter muito mais, né, semelhanças do que diferenças, digamos assim, né? E vai ser mais tranquilo. Alguns médiums, às vezes, vão fazer uma dança, ou vão querer incorporar, ou não sabe se incorpora, não incorpora, aí vão fazer, ou vão rodear, e cai no chão. Isso se dá ao fato do médium não se libertar, não se liberar, né, da sua condição, né, aqui densa de pensamentos, tal, e às vezes querer ele mesmo conduzir. Existe um centro, né, lá no guia, um centro magnético mental, que ele precisa se conectar com o seu, que seria na verdade um centro de gravidade, digamos assim. Então o centro dele precisa estar mais ou menos, né, junto com o seu, para vocês fazerem a mesma coisa. E quando o guia não quer deixar isso, ele sai desse centro de gravidade e aí cai. Então por isso que é bom deixar o guia vir e fazer o seu trabalho, se ajustar, né? E você não impedir, né? Tem uma parte boa nisso, né? Eu acho que todas as partes são boas, mas tem uma parte boa. É uma dica. Você sabe como repelir. Se você
sabe fazer isso, se você já entende sobre isso que eu estou falando, você sabe como repelir os espíritos indesejados, que você não quer que venham. Ou, às vezes, você tem que esperar algum trabalho, fazer alguma coisa, você não quer que venha. Então, você sabe que se você sair do centro deste irmão, você lutar contra isso, você ter um outro tipo de pensamento, aí vai de cada um, né? Você conseguirá, né, manter a sua integridade, ou seja, não incorporar. Dentro da Umbanda, tudo que é feito tem um propósito. Às vezes, alguns desavisados, né, não sabedores do que é feito dentro de um centro, acham que tudo é uma festa, que tudo é uma bobagem, que não precisa cantar daquela altura, para que todas aquelas músicas, para que aquilo lá, tal. E esse livro traz um resumo do porquê de cada ritualzinho. E isso é bonito. Nada do que é feito é para satisfazer olhares ou coisa. Não. Tudo tem um porquê. Então esse livro traz, eu vou colocar para vocês um slidezinho, né, e vou falar sobre isso, sobre algumas coisas que acontecem e por que acontece dentro de uma gira, de um ritual, ok? A defumação, ela descarrega o campo mediúnico, tornando mais sutil, né, as vibrações, tornando receptivo às energias, né, principalmente de ordem positiva. As palmas, se forem cadenciadas e ritmadas, elas criam um amplo campo sonoro, que alcançam o mental do médium, né, e já predispõe a uma vibração melhor, né, mais ordenada. E facilita, assim, o reajustamento dos padrões magnéticos. Os cantos, né, os pontos, se forem ritmados, né, eles atuam sobre alguns plexos, aumentando a velocidade dos giros, captando mais energia etérea, né, que sutilizam todo o campo mediúnico, facilitando a incorporação. Os atabaques, os outros instrumentos, né, adormecem o emocional, estimulam o percepcional e atuam sobre o padrão vibratório do médium, no qual, né, o mentor adentra nesse campo eletromagnético e se adequa também ao seu padrão e fixa, né, o seu padrão ao padrão mental do médium. Né? Com o exercício, o médium torna-se magneticamente, né, mais afinado, né? E sendo assim, entra em melhor sintonia, né, com o mental do mentor, né, do seu guia. Então, meus irmãos, dentro de todos os rituais umbandísticos existe um porquê. E não é bobagem. E nós estamos aqui para buscar este porquê. E esse é o objetivo dos vídeos. Explicar porquê de cada coisa. Ah, tu vai conseguir explicar tudo? Não, claro que não. Mas aquilo que nós pudermos entender, vai ser entendido, vai ser compreendido. Para que a gente tenha fé naquilo que faça e principalmente respeito. E quando eu falo respeito, não é só do médium no centro, são de todos os que vão. Ok? Terminamos mais um capítulo. Até o próximo.